graça e misericórdia do nosso Deus. Por isso, alegremos em Sua presença. A presença de Deus é real, é viva neste lugar. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Mateus, Marcos, Lucas. É bem simples de achar, não é fácil. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Você que encontrou, deixa a sua Bíblia aberta no seu colo. E eu não sei como você viveu, talvez aqueles que estavam com isso não estão tão próximos, né? Acho que só aqueles de dentro de casa que a gente consegue ter noção disso. Então, no geral, eu não sei como você viveu o seu 2024. Quais foram as suas histórias? Quais foram os seus dilemas? Quais foram os caminhos que você escolheu para viver os seus dias? Quais foram as escolhas que você fez? Qual o estilo de vida que você aceitou? Você tomou para si e viver em 2024? E muito menos se esse é o estilo de vida que você quer ter em 2025. Falando a respeito disso, hoje, primeira vez que eu prego no ano de 2025 aqui na igreja. Então, Deus ministrou no meu coração um tema que falou fortemente comigo e eu quero, pela graça e misericórdia do nosso Deus, compartilhar com a igreja, que é a respeito de recomeço. Diga comigo, recomeço. É tempo de recomeçar. O nosso Deus, Ele é um Deus de recomeço, porque enquanto houver vida, enquanto nós somos forasteiros nessa terra, haverá oportunidades para que eu e você possamos recomeçar. Deus, Ele está sempre nos dando oportunidades de ressignificar algumas coisas e recomeçar outras. Se nós olharmos para a história do povo de Deus, nós vamos ver que por incontáveis vezes Deus deu a oportunidade daquele povo recomeçar. Diga, Deus é um Deus de recomeço. Nós acabamos de entrar em um novo ano, temos apenas 19 dias do ano de 2025. E aqui, mais uma vez, Deus está nos dando uma oportunidade de fazer de novo, uma oportunidade de mudarmos, uma oportunidade de estabelecermos alianças, uma oportunidade de abandonar hábitos prejudiciais, nem seja ele em qualquer âmbito, ou seja, todos os âmbitos da nossa vida. Seja na vida espiritual, seja nas nossas emoções, seja em nossos relacionamentos, no cuidado do nosso corpo. Esse é o tempo de recomeçar. Você quer ver Lucas capítulo 7, vamos ver a partir do versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás dos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais?
Versículo 43. Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Feche seus olhos. Amado Deus e soberano Pai, nós te somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua casa. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui vestidos. Estamos aqui, Senhor Jesus, ora de pé, ora sentados, mas tudo isso para a glória do teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós sabemos, Senhor, que o intuito deste culto é entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. É um culto ao Senhor, não um culto às nossas necessidades, não um culto àquilo que nós queremos viver, mas é um culto a Ti. Mas, Senhor, é impossível nos encontrarmos com a Tua palavra, é impossível nos encontrarmos com a Tua presença e sairmos da mesma maneira. Por isso nós temos certeza e convicção de que muito já foi feito em nós, mas sabemos que o Senhor ainda tem para nos entregar aquilo que a palavra tem para nos dizer. Por isso, Senhor, fale conosco, continue falando conosco nesta noite, falando da Tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós não sabemos muito a respeito dessa mulher, não temos muitas informações, mas o pouco que nós sabemos já dá para identificar algumas coisas, já dá para entender, nos leva então a crer que ela não era uma mulher muito benquista. Ela era conhecida pelos habitantes daquele local, e o texto nos fala que quando aquela mulher entrou na casa daquele fariseu, ela faz o quê? Ela começa a chorar nos pés de Jesus e a derramar aquele perfume sobre os pés dele. Então aquele fariseu, o que ele diz, em sua mente? Bem, se esse aí fosse profeta, ele começa a duvidar do ministério de Jesus. Se esse aí fosse profeta, ele teria reconhecido. Ele saberia, como todos nós aqui da cidade, sabemos que essa mulher é uma mulher pecadora. Ou seja, ela era uma mulher conhecida, diga comigo, ela era conhecida. Ela era uma mulher que estava na boca do povo, era uma mulher sobre a qual os outros falavam, fofocavam a respeito dela. Certamente uma mulher que os religiosos, sem dúvidas, virariam as costas para ela. Talvez uma mulher que sofria afrontas, uma mulher que era desprezada, considerada muitas vezes nada aos olhos daquelas pessoas daquela cidade. Talvez ela andasse nas ruas, e isso era comum naquela época, mulheres que não tinham boa fama, andavam apenas à noite. Por quê? Porque tinham medo de ser apedrejadas, medo de serem afrontadas no meio da rua. Por quê? Porque carregavam a culpa do pecado. Diga comigo, carregavam a culpa do pecado. Pecadora, impura, indigna. Essa era a forma como aquela mulher era vista. Talvez você não seja visto desta maneira, mas talvez você se enxergue assim, por conta dos pecados que ninguém sabe, por conta das práticas que desagradam a Deus. Ou talvez o seu problema não esteja diretamente ligado a uma falha de caráter, mas são as suas atitudes que não diz respeito à sua caminhada cristã, que não estão alinhadas com o propósito do Senhor para a sua vida. Então, como você se posiciona como cristão?
a vida como você tem levado, os sentimentos que você continua nutrindo, os pecados que muitas vezes temos de estimação, em que nós e o nosso íntimo que sabemos, outras pessoas ainda não têm acesso, mas nós, por termos consciência de quem somos, consciência do quão distante muitas vezes andamos do Senhor, nos sentimos como essa mulher. Eu quero te dizer que o Rei da Glória, Ele está neste lugar. Amém. E onde Jesus passa, vidas são transformadas. O Rei da Glória está neste lugar. E se você assim como essa mulher, nutre qualquer sentimento de culpa acerca da sua conduta, culpa acerca do seu passado, culpa acerca das suas atitudes, eu quero te dizer que Ele está aqui e Ele te convida hoje para um recomeço. Para deixar para trás aquilo que já passou, olhar para frente e ter como alvo uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher entra na casa daquele fariseu, enfrentando tudo e todos. Ela poderia ter sido barrada na entrada, ela poderia ter sido talvez agredida, não era algo que era comum naquela época, mas nada disso foi levado em consideração, já que dentro daquela casa estava a sua oportunidade de recomeçar. Quantas vezes resistimos tanto para mudar algo na nossa vida? Quantas vezes resistimos, porque nós estamos tão presos àquilo que as pessoas podem falar, ou que, como as pessoas vão nos enxergar. Ela que já estava cansada de ser julgada, cansada de ser apontada, cansada de se enxergar de maneira tão depreciativa, ela percebe que em Jesus ela receberia perdão, ela receberia graça, ela receberia misericórdia, ela receberia aceitação. Nele ela teria um recomeço. Então a mulher entrou naquela casa taxada de pecadora, cheia de culpa, cheia de peso, sobrecarregada pela vida, depois daquele encontro com Jesus, sai livre, sai leve, sai cheia de paz. Pense só comigo. Ela foi recebida com ódio, ela foi recebida com depreciação, mas ela saiu livre de toda culpa e pronta para viver uma vida diferente. Amém. Glória a Deus. O que Jesus diz para ela é: vá em paz. Shalom. Tem usado o shalom. E a palavra shalom, queridos, na Bíblia, ela não se aplica apenas a uma paz espiritual, mas é uma paz, algo quase que full power, né? A paz em sua totalidade, uma paz que abrange todas as áreas das nossas vidas. Mas, pastor, o que o exemplo dessa mulher nos ensina a respeito de novos começos, de recomeços? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, queridos, é acerca do seu quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. O que é esse quebrantamento? Por muito tempo eu achei que quebrantamento era chorar. Era se jogar no chão, chorar. Mas, queridos, um choro, um grito, sem arrependimento, é barulho. Fala surto. E em Jesus não existe surto. Em Jesus existe libertação. Amém. Então, o que é esse quebrantamento? O que é quebrantamento? Geralmente é seguido de choro, mas é reconhecer que está quebrado. É reconhecer o seu estado, é sair do lugar de escuridão, é enfrentar as circunstâncias e ir ao encontro da luz. Queridos, aqueles que estão quebrados, quando vão ao encontro da luz, eles percebem o seu estado, eles podem contemplar a sua condição. E essa mulher, ela enfrentou o medo de se expor naquela situação, ela enfrentou a todos como quem dissesse: é verdade, sim, sou pecadora. Não há outra maneira de termos a nossa vida recomeçada se nós não olharmos para nós mesmos, cairmos em si, olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos as nossas necessidades, as nossas fragilidades e as nossas debilidades. Necessidades do que eu preciso viver do Senhor. Fragilidade, onde é que me machuca?
debilidades aonde é que eu não consigo prosperar na minha vida com Deus. Se quebrantar é exatamente olhar para si, entender que nós precisamos de conserto, olhar para nós, entender que nós precisamos de uma nova postura, de uma nova decisão, entender que algo em nós se quebrou, entender que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado e que Ele precisa de conserto. E não tem como olhar para isso com arrependimento e não se debruçar em choro. Por isso que eu achava que o quebrantamento era o choro. Não. O choro é a consequência de um coração quebrantado. Diga: Senhor, me dê um coração quebrantado. O doente, ele nunca terá a oportunidade de ter a sua doença tratada se ele não sair de casa e procurar um médico. Procurar ajuda, queridos, não é fácil. Não é fácil. Afinal, a gente é tão preso com a opinião das pessoas que a primeira coisa que a gente pensa é: como vão reagir com o meu pedido de socorro? Como é que vão reagir ao confessar a minha debilidade? Como é que vão reagir ao expor, quando eu expor as minhas fragilidades? O que vão pensar a meu respeito? Como as pessoas vão passar a me olhar a partir disso? E o que acontece? O orgulho nos impede de mudar de vida, nos impede de termos recomeços, nos impede de termos a nossa vida transformada. Tudo isso por quê? Para manter uma aparência. Mas a minha pergunta para você é: para quê? Para quê? Desde quando a aparência enche o prato? Desde quando a aparência move o seu relacionamento com Deus? Onde existe o orgulho, não existe espaço para a cura. Onde existe orgulho, não existe oportunidade de recomeçar. Aqueles que recomeçam, eles precisam entender o quebrei. No âmbito empresarial, aqueles que recomeçam, queridos, grandes milionários hoje, eles têm um histórico muito grande de recomeços. Muito grande de recomeços. Mas para recomeçar, precisa olhar e dizer: quebrei. Para recomeçar, é preciso olhar para o nosso relacionamento com Deus e dizer: que relacionamento? Ele não existe mais. Recomeçar a nossa caminhada cristã é dizer: eu estou fora do eixo há muito tempo, eu preciso voltar. Recomeçar uma vida, ou dentro de um casamento, por exemplo, é olhar e dizer: eu errei até aqui, mas isso é importante, eu preciso mudar de comportamento. Se essa mulher não tivesse submetido e submetida a ir até a casa dessa pessoa, desse fariseu, que ela sabia, que ela tinha convicção de que ela seria julgada mal, ela teria permanecido sobrecarregada. Ela teria se mantido pesada com a vida do mesmo jeito. Quantos estão cansados de viver as mesmas coisas? Quantos estão cansados de viver ano após ano com os mesmos resultados? Eu nem vou dizer a minha frase, que já virou até clichê. Quantos de nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas? Você quer que o seu 2025 seja diferente? Amém. Não é uma oração, não é um lema, não é um ato profético que vai mudar isso, mas é o seu posicionamento diante do novo. Existe um novo ano para ser desbravado. Qual será o seu posicionamento diante dele? Nós nos preocupamos tanto, queridos, com as palavras das pessoas, quando na verdade tudo que deveria importar para nós é nos preocupar com a palavra de Deus. Nós nos preocupamos tanto com a aceitação das pessoas, como vão me ver, como vão me enxergar, quando na verdade tudo que deveria nos preocupar é a aceitação de Deus, como Deus tem me olhado. E nós temos a oportunidade diária de nos voltarmos para Deus. Como igreja, nós temos a ceia do Senhor, a oportunidade de olhar para nós, olhar para a nossa caminhada e dizer: preciso corrigir a rota. Sabe quando você anda no GPS e você insiste em ir para um lugar onde ele não vai? O que aparece lá? Recalculando rota.
nós estamos no lugar onde Deus nos colocou para estar, precisamos parar para recalcular a rota. Onde eu deveria estar? Onde eu estou? O que eu preciso fazer para voltar para onde Deus me chamou? Nós não seremos curados, nós não teremos uma vida diferente, enquanto nós não criarmos coragem para expor a nossa vida diante de Jesus, dizendo: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Queridos, essa é uma ação que só pode ser feita por você. Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ninguém pode decidir recomeçar por você. Você é casado, o seu cônjuge, seja esposa, a esposa não pode decidir recomeçar por você. Dentro de um relacionamento de pastor, ovelha, o pastor não pode decidir, você tem que recomeçar. Recomeça agora. Bora. Essa não é uma decisão que pode ser tomada pelo outro. Essa é uma decisão que cabe somente a você. Diga: recomeçar. É uma decisão que só cabe a mim fazer. Queridos, e recomeçar muitas vezes precisa vir na base da disciplina. Porque o nosso corpo, a gente tem uma facilidade muito grande de nos acostumarmos com determinadas rotinas, nos acostumarmos com determinados comportamentos. Quebrar esse ciclo é desafiador. Mas do mesmo jeito que nos acostumamos com esses novos ciclos, com esses ciclos, rapidamente nosso corpo tem essa capacidade de se adequar ao novo contexto. Muitas pessoas mudam de cidade, logo se adaptam. Mudam de trabalho, logo se adaptam. Mudam de país, né? Na empresa que eu trabalho, a gente lida com pessoas que estão mudando de país, né? Saindo daqui para ir para os Estados Unidos. Uma cultura muito diferente, né? Tudo muito diferente. E as pessoas passam por aquele processo e, enfim, começam depois, quando elas lembram da vida do Brasil, elas falam: nossa, já não me encaixo mais nisso. Então o que acontece? Nós temos essa capacidade, só que antes de mais nada, nós precisamos dessa disciplina de mudar. Eu me desafiei esse ano a meditar todos os dias. Eu falei para o Senhor, Senhor, vai ter dia que não vai dar, mas no dia seguinte tem que dar. E vai ser o dia anterior e desse. O pastor Raul sempre diz: não precisa, faz todo dia. Não. Comigo não vai ser assim. Vai ser todo dia. Vai ser todos os dias. Na sexta-feira foi meu aniversário, não consegui. No sábado, fomos dormir muito tarde, já era quase 11 horas da noite. Eu não tinha feito a sexta e não tinha feito o sábado. Mas eu preciso dormir, eu vou dormir depois que a gente meditar. E assim fomos. Meditamos todos. É fácil? Não é. Tem hora que eu falei: eu não fiz ainda. Dá aquele sentimento: ai, Jesus, não acredito. Eu tenho que fazer meditação ainda. Mas na disciplina, vai virar rotina. E vai virar um estilo de vida. E daqui a pouco eu não vou ter mais esforço. Daqui a pouco eu vou. Eu tenho orado por isso. Daqui a pouco eu vou pegar a Bíblia e falar assim: olha isso. Já meditando no dia seguinte, porque tanta vontade de meditar. Disciplina. Precisamos de disciplina para esses novos recomeços. Qual área da sua vida que você precisa de ajuste? Pode no início não ser muito confortável, mas confie, queridos. Confie. O resultado será extraordinário. Será extraordinário. Se existe escuridão na sua vida, se existe trevas, se existe área na sua vida onde o inimigo tem agido, meu irmão, minha irmã, deixe a luz de Deus brilhar. Permita-se viver esse recomeço. Permita-se. Nós temos um novo ano diante de nós para vivermos de maneira diferente, se quisermos viver algo de fato diferente. E é verdade, queridos, que as pessoas elas vão se levantar para falar. Até quando? Vamos ver. Deixa eu ver aquele grupo que foi pastorado e se mandou a mesma foto.
Vamos ver se vai durar. Eles, infelizmente, têm pessoas que se comportam assim. Sabe por quê? Elas estão tão acostumadas com a sua própria derrota que vira para elas entretenimento ver a derrota das outras pessoas. Então sempre terão pessoas para se levantar, para falar, para te desmoralizar, para te desmotivar. Mas a palavra de Deus, ela sempre se eleva acima de outras palavras. Sempre, sempre e sempre. Se é posicionamento, né, para estudar, não, agora, esse ano eu vou estudar. Queridos, não é de longe não, é de dentro de casa. Duvido. Vou fazer online. Você online? Não dá conta não. Vou fazer presencial. Presencial? Nessa idade, voltar a fazer ensino médio? Nessa idade, fazer o fundamental ainda? Nessa idade, fazer um concurso? Mas você não tem mais idade biológica para ser mãe. Mas você está velha demais para casar. Você tem que achar um coroa agora, porque você já passou da idade. Muitas vezes é dentro da nossa própria casa que a gente escuta pessoas se levantando contra nós. Mas não são essas palavras, não são essas opiniões que valem. O que vale é aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E assim como essa mulher, confrontando a todos, indo, confrontando a si mesma, porque ela sabia quem ela era. Ela sabia que as atitudes dela não eram boas. Por isso ela tinha adquirido aquela fama. E reconhecendo isso, enfrentando os outros, ela foi até Jesus e teve a sua sorte transformada. Você quer ter sua sorte mudada? Agarre Jesus e Ele está na chave. Agarre a doce presença do Senhor. Nós temos, como eu disse, esse novo ano diante de nós. Vamos viver de maneira diferente. Então, o primeiro ponto que eu destaquei é a questão do quebrantamento. Precisamos desse quebrantamento, precisamos reconhecer o estado que nós estamos e nos arrepender disso. Porque tem gente que está muito bem, muito feliz, muito confortável, de muito feliz, porque é impossível estar num lugar longe do propósito de Deus e estar feliz. Pode ter momentos de alegria, de êxtase, de prazer, mas a alegria plena nós encontramos onde Jesus está. Então, precisamos desse quebrantamento. E o segundo ponto que eu quero destacar é acerca desse encontro. O que adianta só chorar o leite derramado? Se você colocou o leite para esquentar e ele derramou, você só vai tomar leite se você de novo ir lá limpar a boca do fogão, que é a parte mais chata, e colocar o leite de novo. E agora ser retirante. Vai demorar um pouco mais, mas a alegria de um leite quente vai vir. Quantos de nós desistimos do primeiro leite derramado? Quantos de nós não temos força para continuar insistindo? Queridos, recomece quantas vezes for necessário. Pastor, mas eu já comecei e não deu certo. E daí? Está respirando? Tem vida aí? Você ainda tem a oportunidade de recomeçar. Eu já tentei inúmeras e inúmeras vezes, nada salva meu casamento. Jesus salva. Jesus salva. Eu já tentei inúmeras vezes, nada dá certo para mim. Até quando? Até quando? Até Jesus entrar e me dar essa sorte. O Rei da Glória está neste lugar. E onde o Senhor está, a sorte é mudada. Pastor, mas eu já caminhei tanto tempo com o Senhor. Teve a oportunidade hoje. Não fica preso no tempo que já passou e nada aconteceu. A gente vê muitas campanhas, A gente vê muitas. Esse vai ser o melhor ano da sua vida, queridos. Eu fico tentando entender onde que na Bíblia está dizendo isso. Quais as experiências bíblicas que nos levam a ter esse tipo de comportamento. A Bíblia só nos mostra que o extraordinário só vem com arrependimento e obediência. Esse é o modelo bíblico do sucesso: arrependimento, obediência. Ouvir a voz de Deus, obedecer e seguir o seu mandamento. Pode dar glória a Deus? Glória a Deus.
saiu da escuridão onde ela vivia para procurar líderes religiosos. Ela não foi procurar um fariseu, ela não foi procurar uma igreja, ela foi procurar Jesus. Os pastores dessa casa são homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ser bênção na sua vida. Mas nenhum de nós podemos mudar a sua vida. Nenhum de nós. Temos conselhos para te dar? Temos. Temos uma palavra para te dar? Temos. Temos uma mão estendida para orar por você? Temos. Mas não temos a capacidade de transformar a sua vida. Somente Jesus pode. Nós podemos encontrar Jesus através de pessoas, podemos saber quem é Jesus, mas a nossa busca até Jesus precisa ser algo pessoal. Porque tanto que a salvação é tratada de maneira individual. Por quê? Porque não tem como o outro ter um encontro com Deus. Minha mãe teve um encontro com Deus, eu vou para o céu. Não, meu pai é crente, então. Sabe aquela história? Filho de peixinho, peixinho é. O mundo acredita nisso. Mas filho de crente, perdido é. Só se torna crente se reconhecer Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. E eu não gosto dessa história, né, de filho de peixinho, peixinho, porque a gente é taxado dessa maneira e às vezes a gente até deixa de viver em novidade de vida por conta disso. Eu tive esse entendimento só que eu fosse mais velho, né? Mas quantas vezes, né, as pessoas me achavam parecido com meu pai, e diziam, filho de peixinho, né, se eu fosse convertido naquela época, eu tinha tido, né, arrependido em nome de Jesus. Porque eu não queria esse filho, não quero repetir o mesmo comportamento do meu pai, porque afinal de contas ele, né, nunca se curvou, né, nunca se dobrou diante de Deus. Então, em Jesus, peixinho, filho de peixinho se torna tubarão, filho de peixinho se torna águia, filho de peixinho, filho de alcoólatra, vira homem digno, filha de prostituta, vira mulher séria, decente, filha de mentiroso, vira pregador da verdade, filha de barraqueira, vira pacificadora. Mas precisamos recomeçar. Precisamos olhar para o nosso estado, reconhecer como estamos e mudar. Tantos estão procurando a solução para os seus problemas em outras pessoas, em ídolos. Por que é tão forte a questão dos ídolos, né? Os artistas, sejam artistas em tudo, qualquer meio, né? Até no meio político, por exemplo, pessoas pegando candidatos para si e dizendo, eu sou, essa pessoa me representa, eu sou, enfim, o seu queirista. Quantas pessoas deixaram de entender que não é uma pessoa, que não são os ideais de uma pessoa, que não é aquilo que aquela pessoa defende, mas é o que Cristo defende. Pastor, mas aquela pessoa defende o que Cristo defende. Glória a Deus, glória a Deus. Mas até quando? Ele é falho, a pessoa falha, pode falhar. Então a nossa dedicação, o nosso olhar de admiração não pode estar em pessoas. Nós não podemos achar que a solução da política do nosso país está na mão de A, B ou C. Está na mão do Senhor. Somente o Senhor pode transformar a história da nossa nação. Somente o Senhor pode transformar a história da sua vida. Não é um pastor coach, não é uma pregação, não é um cantor, não é um livro. É a palavra de Deus. Somente ela traz transformação. Tem livros maravilhosos, queridos. Eu estou lendo um extraordinário. Mas se eu ler e não me posicionar diante daquilo que, porque é um livro cristão, então usa a palavra em determinado assunto, se eu não me posicionar, não vai trazer transformação nenhuma na minha vida. Para a pessoa que está do seu lado, depende do seu posicionamento. Pastor, mas aí
mudar a nossa história, Deus. Ele morreu numa cruz para que eu e você nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar. Ele venceu os demônios, ele venceu as potestades, as enfermidades, as circunstâncias, ele venceu a própria morte. Tamanho é o poder de Jesus. Por isso só Ele pode mudar a nossa história. Mas onde Ele está? Salmos capítulo 145, versículo 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Por isso, um de seus nomes, queridos, é Deus conosco, Deus presente. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Jesus está presente. Jesus está perto. E mais do que isso, queridos, Ele fala conosco. Ele está aberto para um relacionamento conosco. Nós podemos nos encontrar com Ele, podemos ouvir a Sua voz, e ao ouvir a Sua voz através da palavra, nós podemos responder em fé. E o que é esse responder em fé? É responder em atitudes, é mudar de posicionamento. Acima das palavras, acima dos murmúrios dos homens, existe uma palavra de Deus para a sua vida. Então, antes de dar ouvido ao que as pessoas pensam a seu respeito, escolha ouvir o que Deus diz sobre você. Feche seus olhos onde você está. Eu convidei a equipe de louvor. E enquanto eu ministrava essa palavra, no momento em que eu falei a respeito do quebrantamento, que nós precisamos reconhecer a situação que nós estamos, eu tenho certeza que passou pela sua cabeça áreas da sua vida que precisam de conserto, áreas da sua vida que você precisa recomeçar, áreas da sua vida que você precisa de um posicionamento diferente, áreas da sua vida que você precisa calcular a rota, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito financeiro, seja nos seus relacionamentos. Se você está aqui hoje, se você está aqui, e você entende que existem áreas da sua vida que precisam de recomeço, e você reconhece hoje que em Jesus você pode ter esse novo recomeço, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você, nós juntos, porque eu já estou aqui à frente, então eu sou o primeiro a dizer que eu preciso de novos começos, de recomeço na minha vida. Eu preciso de novos posicionamentos. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero sair do lugar raso. Eu quero mergulhar na presença de Deus, porque somente na presença de Deus eu me torno capaz de ser aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para mim. Somente em Deus eu consigo me posicionar de uma maneira que a minha vida vai frutificar. Somente em Jesus eu reconheço que eu poderei ser frutífero em meus ministérios, poderei ser frutífero nos meus relacionamentos, seja na minha casa, seja com a minha família, seja na igreja. Somente eu preciso desse novo começo, eu preciso dessa nova atitude de fé. Então, onde você está? Se você quer esse novo começo, se você quer começar algo na sua vida, eu quero orar com você. Você que está aqui na frente, você que tem algo, uma área da sua vida, que você quebrantado, entendeu, que está quebrado, que está rachado, que está limitado.
nessa área que está quebrada, nessa área que está rachada, nessa área que, ou talvez eu ouvi isso recentemente, isso ficou tão fortemente no meu coração. O primeiro amor, muitas vezes nós clamamos: Senhor, me leva de volta ao primeiro amor. Mas muitas pessoas se questionam se um dia viveram esse primeiro amor. E eu quero te dizer que se não houve, se esse mover do seu coração para amar Jesus não aconteceu, eu quero te dizer que Deus tem um novo começo na sua vida hoje. Um começo de muito amor, um começo de sentir o cuidado e o zelo do Senhor pela sua vida. Seja envolvido aí onde você está. Seja envolvido em nome de Jesus, pela doce presença do Espírito Santo de Deus. Onde a presença do Senhor está, queridos, grandes coisas acontecem. Vocês estão aqui à frente, coloque a mão sobre o seu coração e repita após mim: Senhor Jesus, permita-me viver um novo começo contigo, frutífero para o louvor da tua glória. Me ajude a permanecer fiel a ti, fiel aos teus princípios, fiel àquilo que o Senhor me comissionou, fiel à minha casa, à minha família, à minha igreja, nos meus relacionamentos. Diga: Senhor, ajuda-me a recomeçar de maneira frutífera, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nos ajude, Deus, nos ajude, Deus. Um novo caminho está aberto, uma nova porta está escancarada. Você crê? Para aqueles que decidiram estar em Cristo e andar com Cristo. Uma mulher que vivia andando, sozinha, escondida, que era chamada de pecadora, teve os seus pecados perdoados. Se ela entrou de cabeça baixa, queridos, e pôde sair com a cabeça erguida, é porque ela se encontrou com Jesus, e só Jesus pode fazer isso. E o mesmo Jesus que estava ali está aqui hoje. Ele pode mudar a sua história e te dar um novo começo. E o começo mais importante da sua vida é a decisão de seguir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer publicamente reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que a partir de agora você não vive mais no padrão deste mundo, mas no padrão de Cristo, você pode vir aqui à frente. Eu quero ter a alegria de orar com você. Alguém no nosso meio quer tomar essa decisão hoje? De andar com Jesus? Talvez você já tenha tomado essa decisão lá atrás, mas você tem a oportunidade de um recomeço, de uma reconciliação com o Pai, de uma reconciliação com o seu chamado. Se alguém nessas condições está aqui hoje, vem e comece hoje em nome de Jesus. Ninguém? Glória a Deus. O Senhor nos ajude e nos dê uma vida frutífera, abençoada, para o louvor da glória do nome dele. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus.